Olá, gente, bem-vindo ao canal Só a Graça Oficial. Estamos aqui iniciando a terceira lição, quarto semestre, né? Estamos aí findando, como eu já falei, nosso ano aí das lições aí. E as abominações do templo, essa é até a temática. Vamos falar aí um pouco da casa de Deus, para a gente entender. E qual a ideia, as abominações, a bagunça, tudo aquilo que causa desordem, ok? Então vamos aqui para a introdução, para a gente entender um pouco. E a literatura apocalíptica aqui dessa lição, ela vem trazendo uma ideia muito boa. Ela trabalha através de símbolo, que é visões e sonhos, e que é a ideia clássica do Apocalipse, que traz para a gente entender isso aí, ok? E Ezequiel, ele vai inaugurar esse estilo, no Antigo Testamento, quando começa e termina o livro com oráculos divinos apocalípticos, ok? Para a gente entender toda essa visão aí do que vem trazendo essa lição aí para a gente, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico sobre a visão. As visões do capítulo 1 e 11 são parte única de uma literatura, de uma forma literária, né? E o profeta, quero trazer aqui para a gente entender um pouco, o profeta recebe essa visão 14 meses depois da primeira visão da carruagem da glória de Deus. Isso é no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão. No 6º ano do 6º mês. Mas essa visão, ela não vai ser da glória de Deus. Essa visão que Ezequiel vai ter é que as abominações estão aparecendo lá, ok? Essa é uma visão, ela é diferente. O que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. E por que essa data é importante? Essa data é importante porque ela vai mostrar que o templo e a cidade, eles não tinham sido destruídos ainda, ok? Então, por isso que nós temos que fixar a ideia da data, para a gente entender tudo, senão a gente também não entende. Por quê? E essa visão é preterista, ok? Essa visão é preterista. Só que acontece os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não inclui o futurismo, porque anuncia eventos que estavam para acontecer, ok? Então, para a gente ter uma ideia, é uma visão preterista, uma visão do passado, e se relaciona com os acontecimentos contemporâneos, que é do momento, para a gente entender, mas só que não inclui o futurismo, ou seja, o dia de amanhã, ok? Para a gente entender, pois anuncia evento que estava para acontecer. E aqui nós vamos para o segundo subtópico, que diz as visões das abominações do templo. No capítulo 8, ele é diferente, ou destoa das demais visões do profeta Ezequiel, do Antigo Testamento. Por quê? Ele é levado pelo Espírito entre o céu e a terra. Olha como é diferente. E as visões de Deus mostram os fatos que estão acontecendo no alto da revelação, que ainda vão acontecer a curto, médio e longo prazo, ok? E até mesmo no contexto que é escatológico, Daniel também vai ter essas visões, João vai ter essas visões também, ok? Para a gente procurar entender que não é só Ezequiel que vai ter, aqui é uma modalidade, como foi falado, que foi inaugurada, mas vem tratando também referência, que ela vai dar continuidade. Daniel vai ter essa visão, João lá em Apocalipse também vai ter essa visão, que é essa ideia que eu trago sempre, para a gente entender escatologia, passado, presente e futuro, ok? E aqui nós estamos vendo bem claro que o uso dessa forma literária, ela é precisa dentro do livro de Ezequiel, até para que a gente possa entender esse livro, entendeu? Ok? Então vamos lá. Como entender? Terceiro subtópico. Como entender as visões de Deus? Como entender as visões de Deus? Ezequiel, ele é transportado da Babilônia até o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme que é fora do corpo
ou no corpo. Então, existe aí uma dúvida em relação a isso aí, a quem afirma ter sido em corpo. E era uma visão em tempo real, mas não física, Isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visão, e depois me levou de volta para a Caldeia. Interessante, né? E retorna para a Caldeia. E essa mesma experiência do apóstolo João, lá, lembra da ilha de Patmos, lá em Apocalipse? A mesma experiência, ok? E Deus mostra, introduz Ezequiel no interior do templo, e ele vai mostrando, e Ezequiel vai vendo o que está acontecendo lá dentro do templo. E o que é que Daniel vê? O que é que Deus mostra para Ezequiel? Perdão, o que é que Deus mostra para Ezequiel? O que é que ele vê lá? Ele vê 4 oficiais, ele vê algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, e por essa razão, pela qual a destruição tanto do templo como da cidade é inevitável. Não tem para onde correr. Então Daniel, ele começa a ver, ele vê Deus, vai mostrando para ele 4 oficiais, as mulheres, e a prática do mais baixo grau de idolatria está acontecendo dentro do templo, ok? Não era qualquer lugar, era o templo. Então por isso que essa ideia de cuidar da casa de Deus, ela tem que ser interessante, ela tem que vir com isso aí, e aqui mostra uma referência para a gente aos dias de hoje. Como é que nós estamos cuidando da casa de Deus? O que é que nós estamos fazendo? E por vezes nós estamos vendo aí no contemporâneo que a casa de Deus, ela está passando por um momento muito parecido. Muito parecido. Se é que vocês me entendem. Então a casa de Deus, ela está passando por um momento muito parecido. Porque eu quero frisar aqui. O que é que Daniel vê? O que é que Ezequiel vê? O que é que Deus mostra para Ezequiel? Ó, como é interessante. Ele vê 4 oficiais e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria. É muito parecido com o contemporâneo? Então, vamos ver aí como é que funciona. Então, o que é que nós vamos aqui? Nós vamos agora para o segundo tópico, sobre as abominações, ok? Sobre as abominações. Imagem de ciúme. O termo ciúme do hebraico, kiná, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel em hebraico, a imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento indicam e identificam como a deusa Azerá, ou Azera. Deus é conhecida como Bosca, o poste ídolo, ok? E o rei Manassés, eu quero que vocês prestem atenção, o rei Manassés, ele põe esse poste ídolo dentro do templo. Olha como interessante. Ele põe no templo de Jerusalém a imagem da deusa Azera. Só que o rei Josias, ele vem e destrói. O rei Josias vem, acaba com aquela bagunça, que o rei Manassés, ele vai colocar o poste ídolo lá dentro do templo. Só que o rei Josias, ele vem e destrói, faz aquela limpeza, a limpeza toda no templo. Interessante, bem interessante aqui. Um faz a bagunça, alguém tem que vir limpar. E é isso mesmo, entendeu? E muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada novamente. Ela tem sido colocada novamente. Não é assim uma certeza de bater o martelo, mas é uma ideia que no tempo de Ezequiel ela tenha voltado também. Porque a nação de Israel era ainda uma nação muito idólatra. Ela era muito idólatra. Então, de volta e meia, eles estavam se procurando um Deus para que fosse diante deles. Eles sempre tiveram essa ideia. O grande problema de Israel é justamente tá sempre fazendo aliança, sempre procurando meios, como eu falei no livro de Êxodo. Moisés sobe um monte, quando Moisés desce, eles veem que acham que Moisés está demorando, e já faz um Deus, e diversas outras maneiras também. Israel, ele faz isso aí. E nós estamos vendo isso aqui no templo. E parece, não dá para se bater o martelo, mas parece que sim. Então explica aí, o uso da expressão imagem de ciúme explica a idolatria, provoca ciúme de Deus ao seu povo. Então, por isso que dá uma ideia
que no tempo de Ezequiel também, o poste da deusa Zerá, ela tá lá no templo também, ok? E agora nós vamos aqui, o segundo subtópico. Cultos aos animais, aos répteis. É um culto pagão que mostra aspecto clandestino, um negócio um ocultismo secreto. Nessa visão, o profeta ele tem que cavar um buraco na parede, né? Ele cava um buraco na parede para ele olhar nas câmeras lá o que é que está acontecendo. Ele vê numa visão, ele vai lá, cava um buraco na parede e começa a olhar. Ele começa a ver o que está se passando nas câmeras do templo. E Ezequiel ele vai vendo as pinturas, né? Ele vai vendo as pinturas na parede do interior da casa e todo tipo de animais. Ezequiel, estou sentindo aqui com o Daniel, Ezequiel. Vamos lá. E Ezequiel ele vai vendo todo tipo de animais lá, tal. Por quê? E toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Porque a zolatria, né, que é cultos aos animais, a idolatria aos animais, ok? Adoração aos animais. E ela vem da onde? Da onde que ela vem? Ela vem do Egito. O Egito que tem uma base muito forte nessa cultuação de animais, né, da zoolatria, né? Zoolatria, ok? E só que os egípcios eles não viam só ali apenas símbolos ou emblemas, eles consideravam um verdadeiro receptáculo das formas do poder divino, que é receptáculo. É como se fosse um portal, um lugar onde Deus ia habitar, ia mostrar para o povo, para aquele povo ali, principalmente o Egito, através daqueles animais, através daquelas divindades, daquilo que eles consideravam, e Israel também vai abraçando essa ideia também. Então a zoolatria, ela vem da ideia do Egito, e o Egito tinha não só apenas como emblemas, apenas como símbolos, ele vai mais além, é o verdadeiro portal. É como se fosse uma casa de Deus para Deus vir, é como se fosse um transporte divino para Deus falar através desses animais com o seu povo, ok? E agora vamos lá para o terceiro subtópico, os 70 anciões. Em hebraico, Zaken, né? Que significa literalmente idoso, e em grego, presbítero, ou mais velho. Ambos se referem tanto a pessoas mais velhas, como também a líderes comunitários, ok? O termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Não se tem uma informação detalhada de quem são esses anciões, não tem. A única referência que nós vamos ter assim um pouco distante é a lei do Sinédrio, na ideia das 70 pessoas que comportam ali a ideia do Sinédrio, ok? E na escritura indica uma referência, né? Quanto a Jazanias, filho de Safã, pelo menos 4 personagens com esse nome aí no Antigo Testamento, mas parece que essa passagem é do escrivão do rei Josias, ok? E alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir a ideia do Safã do escrivão. Isso, se pudesse ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé, ok? Só para a gente ter uma ideia aqui da ideia dos anciões. Mas qual é o importante aqui? Qual é a ideia da passagem daqui? É que a revista quer passar. É que ali era a abominação, que estava um conjunto, o famoso conjunto da obra, como se tivesse todo mundo reunido e falar que nós vamos agora afrontar Deus, como estava sendo acontecido e o que nós vamos falar um pouco posteriormente. Então a ideia ali é uma afronta a Deus. Então o ser humano ele sempre teve essa dificuldade
de, de obediência, de obediência. E tudo que se fala em Deus, o ser humano ele segue até um determinado momento, só que chega um momento da vida dele que ele quer seguir o próprio caminho. E aí complica, porque existem regras, existem as formas de você tanto cuidar das coisas de Deus, como você também servir a Deus. E o ser humano ele tem essa dificuldade. Nós vamos pegar desde do primeiro livro da Bíblia, e nós vamos vendo de lá para cá que sempre existe esse alto e baixo da relação do homem com Deus. Porque o homem ele não consegue, ele vai até um determinado momento, só que depois ele começa a desistir. Por quê? Mas por que é que isso acontece? O tempo de Deus ele é diferente do tempo nosso. Os pensamentos de Deus é diferente dos nossos pensamentos. Então existe essa dificuldade da gente compreender. Então aquilo que parece mais fácil, aquilo que parece mais palpável, é aquilo que nós abraçamos de imediato. Então nós temos uma ideia e tipo do hoje, do agora, eu quero para ontem. Então isso causa uma grande dificuldade, a ideia da espera, a gente não quer esperar, e a gente às vezes por meio de fé também, a gente às vezes não quer botar essa fé em ação, e nós ficamos pulando praticamente de galho em galho. Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo. E a ideia, quando se fala de cuidar, que você faz um compromisso com aquilo que Deus lhe deu, que nem aqui com o templo, de cuidar da casa de Deus, os sacerdotes, e eles começam a fazer uma bagunça e começa a gerar aquele ciúme, aquela ira de Deus, e Deus tem que arrumar um jeito de mostrar para o povo o que está acontecendo, porque eles tentam enganar Deus. Você vê que Ezequiel ele tem uma visão, ele tem que abrir um buraco na parede para ver o que está acontecendo. E lá está as maiores bagunças, o mais baixo grau de idolatria possível, ok? Então vamos lá, para a gente entender aqui. Vamos para o terceiro tópico. Sobre as abominações, aqui é a parte 2. O ritual de Tammuz. Tammuz era uma divindade babilônica de origem siméria, ok? Deus da pecuária e o deus da agricultura, ok? Para a gente entender aqui. E que ele cuidava tanto da vegetação como dos rebanhos. Pecuária e agricultura, ok? A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no tempo da seca, no submundo. Ele fica 6 meses morto no submundo, no tempo da seca. E 6 meses ele vai ressuscitar no tempo da chuva. No tempo da chuva, ele ressuscita. No tempo da seca ele fica 6 meses morto. E posteriormente ele ressuscita no tempo da chuva, ok? E assim era realizado anualmente. Todo ano realizavam um culto a ele, a Tammuz, para que ele ressuscitasse, para que ele viesse ressuscitar porque ele viesse ressuscitar e trazer nesse período de chuva, trazer essa abundância, como ele era o deus da pecuária e o deus da agricultura naquele momento ali. E tinha também as chamadas carpideiras. O que eram as carpideiras? As carpideiras eram mulheres que eram contratadas para chorar, para fazer aquele lamento todo, aquela coisa toda, e incentivar também as pessoas que estão ali a chorar. Interessante a ideia das carpideiras, só que elas eram pagas, não era de graça, elas eram contratadas para fazer esse trabalho, e chorando também, fazendo todo aquele ritual. Ela também incentivava as outras pessoas também a fazer a mesma coisa. Então o significado de carpideira é isso aí. E no segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover, as carpideiras eram pranteadoras, profissionais, cuja função era lamentar nos velórios, enterro, para que os outros também chorassem, ok? Só que parece que essas mulheres estavam envolvidas no culto sincrético, visto que a visão é no 6º mês, que não tem nada a ver, porque como que é interessante. E era uma adoração, o 6º mês era adoração a Javé, a Jeová, e ao mesmo tempo a Tammuz.
Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês do calendário religioso o nome de Tammuz, junho e julho. Então, você vai ver que eles fazem uma sincronia, tipo assim, no mesmo dia que vai estar fazendo no sexto, no mesmo mês que está fazendo adoração a Deus, é o mesmo mês que eles põem Tammuz também envolvido. Então você vê, como eu falei antes, o povo, o ser humano, ele tem aqui essa ideia. Ou não está dando certo de um lado, nós vamos fazer uma mistura aqui. E essa mistura sempre é perigosa, ok? A mistura ela sempre deu dor de cabeça ao povo de Israel e também para a gente também. Nós temos essa mania. Os contemporâneos, nós temos uma mania de sair comendo em vários pratos. Isso é um perigo. Nós temos uma mania muito grande, ok? Só para a gente entender. E aqui nós vamos ver também no segundo tópico aqui a ideia dos adoradores do sol. Por que essa ideia? E é uma ideia que Deus abomina, literalmente, ok? Ezequiel ele vai vendo 25 homens. E os camaradas estão virados de costa para o templo. Virado de costa para o templo. Adorando quem? Adorando Deus Sol. E era uma afronta era uma afronta demais para Deus. Porque Moisés já tinha avisado. Moisés já tinha avisado para eles, alertado a respeito dessa idolatria. E havia no Egito o templo do sol, Bet Shemer, em hebraico, casa do sol, traduzido aqui para Heliópolis, né? É até um bairro conhecido aqui de São Paulo, né? Para a gente fazer uma lembrança aqui, que significa cidade do sol, ok? E aqui se trata da cidade da antiga egípcia, de seu nome hebraico, Heliópolis. E a cidade era dedicada a Deus Sol, conhecido como Ra. Mas qual é o propósito disso aqui? Qual é o propósito desse tópico aqui? O propósito dele está bem aqui no finalzinho. Todo esse ritual, para a gente entender, todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição. Não havia outro remédio a não ser a destruição, tanto da cidade como do templo, ok? Para a gente entender aqui por que fala e por que Deus seguiu aqui, porque é uma adoração ao Deus Sol. Então, e Moisés tinha alertado sobre isso aí. Lá atrás, Moisés já tinha alertado e o povo continua com aquilo que eu falei. O ser humano, ele é muito difícil quando se fala em ideia de crença. E o povo de Israel, eles estão assim no topo, lá em cima, você fala daquela ideia de alto e baixo, ok? E os anciãos na casa do profeta, retornando à abertura da profecia. Parece que esses anciãos, eles exerciam uma certa autoridade ali ao pessoal cativo, o pessoal que estava exilado, parece que sim. Por quê? Porque não existia mais a figura do rei Joaquim. Joaquim está na Babilônia, só que ele está preso, ele está como um prisioneiro, ele não exerce uma autoridade da monarquia. Então parece que ali os sacerdotes, eles têm uma autoridade, entendeu? Porque a gente vai ver que o retorno também do cativeiro babilônico, não existe mais a figura do rei. Não tem mais a figura do rei. Então quem vai exercer essa autoridade, que nós vamos ver, nós vamos falar de Zorobabel, mas depois quem vai cuidar disso tudo ali, a autoridade máxima, seria justamente esse povo, os sacerdotes, ok? Para a gente já entender. Mas na condição de só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos, que viu Merodach, que sucedeu o trono, ele liberta Joaquim para mudar de roupa, de presidiário e tal, mas ele não vai ter mais a monarquia de volta, ele não tem mais. E os anciãos, ele vinha na casa de Ezequiel para procurar saber, tanto para receber uma mensagem, mas para procurar saber como é que as coisas estavam acontecendo. Porque o cativeiro era para durar 70 anos. Entendeu? E no entanto, aquele filme que fazia parte da ala dos fiéis, mas procurava Ezequiel para se manter informado. Isso parece um pouco provável, mas qual é a ideia aqui? Além disso, só os profetas atrapalhavam mesmo a vida espiritual dos exilados, como em Jerusalém, ok? Para a gente procurar entender aqui. Só que eu quero trazer uma ideia aqui, antes da gente terminar a conclusão. Por
que que toda essa abominação, por que dessa bagunça, para a gente entender o sacerdócio, para a gente entender a ideia do templo. Então eu vou trazer uma ideia aqui para a gente chegar a uma conclusão final ali. A gente vai terminar justamente em Jesus, ok? E por que que Jesus ele é considerado sacerdote? Por que que a carta aos Hebreus ela é considerado a carta do sacerdócio de Jesus, ok? E quando começa? Por que que começa? Então vamos começar justamente com a família de Arão. Vamos ver Nadab e Abiú. Ali o que é que acontece? Logo no início, que eles são mortos. E ali nós vamos ver a caminhada. E outra parte bem interessante que a gente vai ver ali em 1 Samuel 2, 27, é a família de Eli. Deus ele vem trazendo uma profecia a Eli, porque a bagunça já começa lá atrás. Eli deixa Ofni e Finéias, que é os filhos deles, está bagunçando o templo. Então isso aqui não começa aqui mesmo, onde nós estamos lendo em Ezequiel. Já começou bem lá atrás. A bagunça já começou com os próprios filhos de Arão. Falando de apresentar um tal de fogo estranho. Então ali eles vão ser fulminados ali na hora, são mortos na hora. Então a gente vai ver que a bagunça não começa aqui em Ezequiel. A bagunça não começa aqui. Aqui é só uma revelação. Então para a gente entender. Então nós vamos ver Deus trazendo uma profecia à família de Eli, que Eli ali ia ser banido da família dele, o sacerdócio. Só que não é naquele momento que isso acontece. A profecia é lançada sobre Eli, ele entende do que ele está fazendo, só que não é naquele momento que vai ser tirado o sacerdócio da família dele. Porque quem vai tirar o sacerdócio da família da linhagem de Eli é justamente Salomão. Porque até Abiatar, ele está servindo a Davi. Abiatar serve a Davi. Só que Salomão, ele vê o Abiatar como um traidor, um inimigo, então ele proíbe, então ele tira. Mesmo que Abiatar tenha servido a Davi, mas ele tira e põe Zadok. Então ali termina praticamente a linhagem sacerdotal de Eli. Termina ali, porque é trocado o sacerdote. Então Zadok, dali para frente, é que vai dar com essa continuidade. Só que a gente sabe que a monarquia, ela depois se divide. Depois de Salomão, ela se divide. Então, dois lados. O Israel do Reino do Norte e Israel do Reino do Sul, ok? E aí, posteriormente, o que acontece? Os assírios levam Israel do Reino do Norte, ok? E depois Nabucodonosor, a Babilônia, leva Israel do Reino do Sul. Então, como eu falei, a volta da monarquia já não existe mais. Então, o que é que volta? Volta o sacerdócio. A gente vai ver ali, em Neemias capítulo 5, ali em diante, o retorno e Neemias fazendo uma espécie de restauração, organizando as coisas. Mas a gente vai ver que a corrupção está predominante dentro do sacerdócio de Israel. E vai mais para frente. Eu quero convidar para a gente entender toda essa questão aqui, do sacerdócio que ele vai ser corrompido, justamente em dois livros. Primeiro Macabeus e segundo Macabeus. São livros apócrifos, só que para estudo ele é interessante para a gente entender essa ideia do sacerdócio, senão a gente não vai entender nada. E como que ele chega até Jesus. Ok? Então eu convido que você pegue aí, esses livros você vai encontrar na Bíblia Católica, primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Então para a gente entender a história de estudo, nós temos que ter esses dois livros em mãos. Então eu vou convidar para a gente já procurar entender aqui direitinho, ok? Então o que é que a gente vai ver aqui? Então nós vamos ver a história de 1 Macabeus contando o sacerdócio sendo vendido, o sacerdócio sendo corrompido. Deixa eu já me achar aqui para passar aqui para vocês. Por que está tão corrompido o sacerdócio e quando que se começa a se corromper, ok? Para a gente entender aqui direitinho. Vou estar passando para vocês
Primeiro e segundo Macabeus, me acompanha aí, para a gente já ir passando. Onde que começa? Nós vamos ter aqui, deixa eu ver se eu me acho aqui, Onias, ele é morto, é um sumo sacerdote que ele vai ser morto. E o filho dele que deveria assumir o trono, assumir o sacerdócio, ele foge, porque ele vai ser morto e o filho dele, com medo, ele não assume o trono, não assume ali e foge. E aqui nós vamos ver em 2 Macabeus 4:7, Jazão, o irmão de Onias, e que foge, na audiência com o rei, oferece 13 toneladas de prata e mais 13 toneladas de outros rendimentos para ter a função de sacerdote. Onde está? Anota aí, lá em 2 Macabeus 4:7, ok? E o que é que nós vamos ver em 2 Macabeus também? 2 Macabeus 4:23. Menelau, irmão de Simão, torna-se sumo sacerdote, oferecendo 10 toneladas a mais que Jazão, ok? Aquilo que eu falei. Jazão oferece 13 toneladas de prata, só que Menelau, ele vai oferecer bem mais, ok? Isso aqui em 1 e 2 Macabeus 4:23, para a gente entender. Porém, Menelau, ele não paga a quantia que ele oferece, e mais tarde, utilizando objetos roubados do templo, ao ser desaprovado por Onias 13, não só sugere Andrônico por Onias como promover seu assassinato. Olha a bagunça que tá. E isso aqui é bem antes da chegada de Jesus, ok? Então as coisas estão começando aqui em 2 Macabeus 4:30, ok? Para a gente procurar entender. E o que é que acontece aqui? Até a chegada da família dos Macabeus como sacerdote. Jonatas, ele vai ser nomeado a sumo sacerdote ali por volta do ano de 160 a 140. Jonatas Macabeus, ele é nomeado sumo sacerdote. Só que aqui já está corrompido. Aqui as coisas já não estão dando certo, porque já está sendo vendido, já está sendo negociado. Tanto que Anás, que é sogro de Caifás, quem coloca eles lá os romanos. Ali é um negócio, entendeu? Então, quando Jesus vem, o sacerdócio está corrompido. Por isso que Jesus, ele assume a monarquia, ele assume também o sacerdócio. Depois, porque a morte de Jesus é uma morte de expiação, ok? É tanto que o véu do templo, ele se rasga. Então Jesus, ele assume o sacerdócio, aquilo que é falado lá em Hebreus, e ele assume também a monarquia. É tanto que ele fala lá em João 10:18, ninguém toma minha vida, eu mesmo a dou. E só quem oferece, só quem poderia oferecer o cordeiro, que Jesus simboliza o cordeiro, seria o sumo sacerdote. E então, no caso, teria que ser o Caifás, não, e dele fala, não, eu mesmo a dou a minha vida. Então ele, nesse momento, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele que faz o dia da expiação, era dia da remissão do pecado. É por isso que Jesus, ele assume a monarquia e assume o sacerdócio, ok? É bem interessante para a gente entender toda essa história de corrupção, porque quando Jesus vem, já está corrompido, e é uma corrupção ali. Então ele é obrigado não só a assumir a monarquia, mas ele assume também o sacerdócio, ok? Só que tem uma coisa bem interessante. Jesus, ele assume o sacerdócio, só que os judeus, a ideia dos judeus era justamente anular essa expiação que Jesus faz pelos pecados. Mas como é que eles anulam? Como é que eles tentam anular esse dia da expiação? É através de continuar oferecendo sacrifícios. Eles continuam oferecendo sacrifícios. Aí onde é que vem que no ano 70 a destruição do templo, aí cessa mesmo os sacrifícios. Aí não tem como eles, não tem, entendeu? Então o templo, ele é obrigado a ser destruído. Lembra atrás que é inevitável a destruição do templo lá na ideia de Ezequiel, é inevitável,
justamente por isso, para o pessoal botar a casa em ordem. Então, no ano 70, a destruição do templo, ela vai dar esse aval, vai acabar com todas as especulações judaicas, no caso que eles continuaram oferecendo sacrifício, e eles vão continuar oferecendo sacrifício. Então, na ideia deles, eles estão anulando o sacrifício de Cristo. Bem interessante. Eles estão anulando o sacrifício de Cristo, ok? Então, é obrigado que se destrua o templo para parar com o sacrifício, ok? E a gente vai ver o último sacerdote, ali do ano 70, que é o Fanias ben Samuel, Fanias ben Samuel, que é o último sacerdote ali do ano 70, ok? Então, ali acaba tudo. Então, por isso que eu falo, a ideia que Jesus traz, Jesus assume a monarquia e assume também o sacerdócio, ok? Para a gente entender por que ele resgata, porque já está sendo vendida, porque está sendo bagunçado. Então, eu convido para que vocês tenham o livro de 1 Macabeu e 2 Macabeu e leiam. Conforme vocês vão ler, então vocês vão entender por que aquele sacerdócio, quando Jesus chega, ele está corrompido. Então é obrigado uma restauração tanto da monarquia, como uma restauração também do sacerdócio também, restaurando os dois. Então é bem interessante para a gente entender, senão a gente se perde nessa ideia aí. E onde começa? Talvez a gente pense, começou Ezequiel? Não, começa bem já lá atrás, o homem já procurando caminhos diferentes. O homem sempre procurou caminhos quando fala em relação a Deus. É tanto que nós vamos ver lá, capítulo 11 de Gênesis, o homem ele tem a vontade de chegar no céu, mas ele quer chegar no céu através dos seus modos, querendo construir uma torre para chegar lá. E o homem sempre teve essa ideia em mente, de chegar até Deus, de ludibriar Deus, de enganar a Deus de alguma maneira, ok? E só para a gente entender aqui como que é a ideia do sacerdócio, por que o sacerdócio ele é corrompido e por que Cristo é o grande sacerdote daquilo que fala lá em Hebreus, ok? Para a gente entender. Então tive que trazer toda essa história aqui para a gente procurar entender aqui. Então tem mais, só que é muito grande aqui. Só que vocês pegando 1 Macabeu e 2 Macabeu, vocês vão entender. Vocês vão ler e vocês vão ver a corrupção que já tinha se instalado ali no tempo de Macabeus, um pouco antes da chegada da vinda do Senhor Jesus, ok? Então vamos aqui para terminar, né? Aqui a introdução, para não ficar devendo para vocês a introdução. E a introdução vai dizer assim, para a conclusão, né? Introdução não, para a conclusão. Eu acho que as palavras teóricas aqui não estão indo bem, mas vamos lá, vamos terminar direitinho. Conclusão. Aprendemos com 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera pecado, ok? Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com adoração e o estilo de vida também para os dias atuais, pelos crentes em Jesus, ok? Então, gente, a ideia é o seguinte: cuide da sua vida, cuide das coisas de Deus, cuide do ministério que Deus te deu, faça de uma maneira correta. Isso aqui tudo é um alerta da ideia da idolatria dentro das igrejas, da idolatria dentro da nossa vida pessoal, daquilo que Deus rejeita, daquilo que Deus abomina, daquilo que Deus não quer, entendeu? Então aqui ficou alguns exemplos de como Deus ele trabalha, ok? Então para a gente já ter uma ideia de como nos comportar. Se estava indo certinho, ok. Mas se nós estávamos dentro de algum parâmetro desse que foi colocado aqui na lição, que a gente venha procurar nos policiar, procurar nos ter uma visão melhor e procurar rever nossos conceitos e voltar para os trilhos, né? Esse é o mais exato. Então aqui, muito obrigado aí e Deus abençoe.